Gostaria de passar por um ponto bem, como é que eu vou te dizer, um ponto bem específico, né? Para que a gente entenda do que a gente está discutindo. Porque a gente tem a preocupação, nós sempre discutimos quando estamos conversando sobre o assunto, nós temos uma preocupação muito grande com a fé das pessoas. Não quer dizer que o que a gente fale aqui é uma regra de fé para todo mundo, mas é só um momento para a gente esclarecer alguns pontos obscuros, alguns pontos que são duvidosos, alguns pontos que são questionáveis, né? E um dos pontos muito questionado é a formação do cânon, né? Que a gente tem um livro aonde muitos religiosos querem transformar esse livro numa constituição universal, querendo impor este livro para que todas as sociedades sigam à risca o que está escrito ali. E, por outro lado, temos a dúvida de como ele foi formado, em que época, quem homologou, quem excluiu alguma coisa, quem tirou algum livro, quem fez alguma alteração. Fala um pouco sobre isso para que a gente possa mais continuar o assunto. Antes da gente falar alguma coisa nesse aspecto, é importante frisar, como você colocou muito bem. Ninguém aqui, né, tem o objetivo de mexer, transformar, mudar a fé de cada um. É importante o seguinte: se você mantém uma fé, né, de que aquilo ali é a mais pura verdade, de que a condição, né, do criacionismo, que diz o homem ter sido, que Deus fez, né, tudo em 6 dias, descansou no 7º, você não está errado. Você é livre para crer naquilo que você quer, né? Agora, o que não pode é eu tentar falar alguma coisa em contrário e quebrar a fé daquele que já tem toda uma dificuldade para encontrar e poder vivenciar o reino de Deus, né, com aquilo que eu falo. A única coisa que a gente deve prestar, né, bastante atenção são situações em que se mistura o senso comum, né, que é a sabedoria popular, com o conhecimento científico. Isso é que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Vem aquela eterna pergunta, né, que as pessoas fazem, como se quisessem nos colocar à prova, né? A Bíblia contém a palavra de Deus ou a Bíblia é a palavra de Deus? Né? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem, eu acredito até que num termo ofensivo, né? Porque a primeira pergunta que eu faço é: você tem fé? Você crê? Você crê que Jonas passou 3 dias no ventre de um peixe? Você crê que o mundo tem 5.000 e poucos anos? Você crê que Deus fez o homem a partir do bairro e deu a ele domínio completo de inteligência, que ele não passou por período nenhum de evolução, ele já nasceu pronto, ele já veio falando, já veio se comunicando, já veio dando nome aos animais? Se você crê, como eu vou dizer que você está errado? É impossível, eu não estou aqui, a minha condição não é essa. Agora, se você quer, né, olha só, eu queria saber de você o seguinte: qual é a tua ideia? Por que você está dizendo que isso aqui é uma coisa diferenciada? Aí sim, veja bem, nós estamos partindo por uma questão não é de fé, é de conhecimento. É um conhecimento que está aqui, ele faz parte do nosso dia a dia, né? A fé sem conhecimento é uma coisa perigosa. Nós temos exemplos disso aí. Nós temos exemplos de comunidades inteiras que se mataram por fé. Esperavam uma nave, né, que fosse resgatá-lo, e o cara que mandava naquela comunidade
mandou que todo mundo se suicidasse, tomasse veneno, e os caras fizeram. Você mata por fé. Né? Quer dizer, é uma coisa complicada a questão de fé. Tá? Eu acredito, sim, tem que ser bem aberto, não ser nenhum tipo de fundamentalista, né? Não querer aceitar aquilo ali simplesmente porque não fazer aquela coisa de aceitar como uma verdade absoluta um fato que você simplesmente não teve nenhum tipo de prova de contestação, de que você creu, você aceitou aquilo ali por verdade porque alguém falou, ou então que veio ao teu conhecimento uma coisa daquelas ali. Isso aí é perigoso. E fé é alguma coisa assim nesse sentido. Se nós partirmos para uma definição, tá, em termos de dicionário, você vai ver que uma fé é isso. Tá? É você crer numa verdade absoluta sem fazer qualquer vontade de uma prova, uma contestação de veracidade, né, e admitir até mesmo um fato ou que alguém tenha falado. Não é aquela coisa, não, porque a fé é tornar visível a coisa que é invisível. Isso aí é papo de fé. Não se discute, não? Não é entendimento, não. Tá? Agora, quem é capaz de querer... Eu me lembro até muito bem de alguma coisa de Paulo, né? Quando fala sobre comer das carnes ao ídolo, só cuidar, quando ele fala de comer carne sacrificada aos ídolos, cuidado é para você não ser queda para o teu irmãozinho. Né? Vou até entrar num outro canto, quando discute-se, né, se o vinho que Jesus tomava tinha álcool ou não tinha álcool, não sei se naquela época tinha aquelas cervejas que hoje nós temos, que não tem álcool, né? Não sei se naquela época tinha isso. Mas veja bem, é muito fácil da gente entender quando numa cerimônia religiosa você serve suco de uva. Porque naquele recinto ali, com aqueles irmãos todos, talvez o pastor não tenha conhecimento se tem algum alcoólico ali. Então, por que servir o vinho? Então serve o suco de uva. É a intenção daquilo ali ser aquele vinho que Jesus participou e distribuiu na última ceia. Sabe, você não vai obrigar um alcoólico a tomar nem que seja um dedal de vinho. Aí fica alguns bobalhões discutindo, porque naquela ou na outra denominação eles tomam suco de uva, porque Jesus tomava o suco de uva. Engraçado que naquela época o próprio Paulo fala, né, cuidado para não se embriagar. Né? Eu nunca vi ninguém ficar embriagado com suco de uva, mas, enfim, é a concepção de cada um, é o entendimento de cada um. Eu acredito, sim, que você tem que ter um cuidado muito especial com o irmão, com aquele irmãozinho que está ali crescendo. E para isso vou voltar a essa concepção que a comunidade evangélica Maranata possui. Não sei se eu já te falei contigo, é até uma coisa que fica estranho para quem está nos ouvindo. Né? O nosso Conselho de Ministros ele fala o seguinte: quando a tua igreja fizer 200 membros, está na hora de parar, divide a tua igreja. Você vai criar uma nova sede, um novo templo. Né? Por quê? Porque 200 membros é o número limite que nós possuímos. Você já tinha ouvido falar isso em alguma denominação? Porque lá assim, o pessoal fala quanto mais melhor, né? Porque até em termos de recolhimento, né? E esse é um cuidado que a gente tem na denominação, entendeu? Não deixa a chegar a um número tal que você não seja capaz de conhecer. E cá para nós, 200 pessoas já é muito. Diz uma coisa, a gente começou a tocar num ponto e me esclarece mais a formação desse cano com relação aos livros escolhidos, inspirados ou não, que sejam eles qual for, que época que você tem para nos relatar. A gente vai ter que voltar aí lá no século IV, né, com o imperador Constantino, né, que teve aquela visão de uma cruz, né, descendo para ele ganhar aquela batalha, aquela coisa toda, e ele transforma
a religião oficial, né, no cristianismo. E com isso, segundo a história, né, cada localidade tinha a sua coletânea de livros. Como hoje a gente conhece, né, alguns livros que não foram considerados ali, né, Pastor de Hermas, Apocalipse de Pedro, Paulo, o Evangelho de Tomé, né, tem esses livros que não foram inseridos ali porque é livro de Enoque. E que ele é citado na Bíblia. O próprio Judas, né, a Epístola de Judas, né, comenta. É estranho, porque ele pega um livro como referência e esse livro não é aceito dentro de um cano que se monta uma regra de fé. É uma coisa complicada, né, João? Porque você vê, a formação do cânon, ela vai envolver também a política, muito embora queiram ou não, queiram aceitar ou não, né? Constantino foi quem praticamente presidiu, né, o Concílio de Nicéia, né? Foi ele que convocou, ele que teve aquelas grandes questões ali com Ário, né? A consubstanciabilidade, né? Se Jesus era consubstancial ou não. E, na verdade, a gente fica pensando até que ponto, né, os livros poderiam ter sido até por inspiração, mas a formatação deles, né, a formação do cânon, ela é muito mais humana, muito mais político-social do que realmente espiritual, divina, né? Porque não poderia entrar aqueles livros, porque senão a Bíblia ia ter 500 livros. Não é por aí. Tá? Tem que ver o seguinte, esse livro aqui interessava politicamente, socialmente para aquela época, né? E tem um detalhe muito grande, porque o cânon é fechado ali no início do século IV e ele é reaberto quase 100 anos depois para a inclusão do Apocalipse de João. Que se questiona também a autenticidade de ser João. Queiram ou não, existe um número muito grande de historiadores, exegetas, teólogos, né, que têm uma visão, né, de que aquele João ali não é João apóstolo. Né? Existe até algumas citações dos pais da igreja, uns reconhecendo, né, que aquele Apocalipse era de João o apóstolo, outros dizendo que não era de João. Mas veja bem, nós vamos pegar todos os livros da Bíblia têm um quê, né, tem um quê de... A Bíblia ela é tão gostosa, né, ela funciona para a gente no sentido de fustigar a nossa inteligência, né? Porque toda ela é feita de questionamento, né? Nós vamos ter uma grande parte dela que nós não vamos encontrar qualquer tipo de relacionamento com a história conhecida. Nós vamos encontrar em muito da história bíblica semelhanças muito grandes com aqueles povos que estavam ali ao redor, né, de Canaã, os babilônios, os egípcios, os persas, né? Nós vamos ter alguns teólogos, alguns historiadores, quando eu falo alguns, são muitos, né, que falam até de Gilgamesh, né, que tem vindo do Sumério. Exatamente, né, que entrou... E tem um detalhe, o judeu, né, o povo hebreu, né, como sofreu toda aquela colonização, né, externa, influência direta, costumes, né, pelos cativeiros que teve, exatamente, Babilônia, né, Egito, Síria. Hoje em dia, né, se detém, né, um cuidado muito grande, baseado nos próprios livros, né, números, né, cita o número de hebreus que saíram do Egito. Se a gente foi lá, se não me engano, número 6, alguma coisa assim, né, são quase 2 milhões de pessoas que saíram, 2 milhões de escravos.
a história hoje, né, ela faz um questionamento. Né? Ela questiona se sequer no Egito, a população do Egito naquela época seria de 2 milhões de pessoas. Né? E outra coisa também que se coloca, né, que se faz um questionamento, é essa marcha de 40 anos, né, no deserto, de mais de 2 milhões, eu estou falando 2 milhões em número redondo, mas 2 milhões de pessoas, não deixa um sítio arqueológico. Né? Então, o que é questionado que são homens, né, são citados o nome de homens, e que na realidade são esposas, são filhos. Que não são citados. Isso são muito mais de 3 milhões de pessoas. Porque se você pegar lá, se não me engano, são 600 e poucos mil, né, que são contados. E se você pegar isso aí, levando em consideração que seria, naquela época, muito maior que isso, né, porque o hebreu tinha a concepção de que ele tinha que ter filho. Engraçado, né? A primeira ordenança de Deus, né, é que a gente crescer e multiplicar. Eu só conheço um jeito de multiplicar, né? Mas aí depois os pais da igreja vêm dizer pra gente que isso é pecado. Né? Quer dizer, é uma coisa assim, né? Que já começa vamos manter a linha de raciocínio dentro do povo hebreu. Isso, né? Para a formação do cano, que eu gostaria de tocar num ponto bem polêmico. Essa trajetória que ele faz, que ele fica 40 anos andando, né, a esmo no deserto, né, é uma outra coisa que suscita muitos historiadores. Né, e vê bem, tem um detalhe. Na época dos grandes pensadores, dos grandes homens, né, dos grandes teólogos, aquela coisa toda, eles não tinham o número de ciências que nós possuímos hoje. Tem um detalhe, né? Hoje a gente sabe que Cristóvão Colombo não era genovês. Né? Por quê? Todo um estudo de linguística, de formação de palavras, de ordem na colocação das palavras, textos, né? Aquilo que era mais usado, não sei, aquela coisa toda ali, né? Tiram ele, colocam ele numa outra região. Região da Itália. Né? Exato. Hoje supõe-se, né, que ele seja calabrês. Espanhol. Espanhol. Cristóvão Colombo não tem um documento escrito em italiano. Até mesmo as cartas para os irmãos, para não sei o quê, aquele negócio tudo lá, é tudo escrito em espanhol. Calábria Oriental. Mas isso foi feito agora com essas novas ciências. Na época lá dos grandes homens, né, dos grandes teólogos, Moody, Mathieu Henry, né, aqueles homens que se dedicaram, né, ao estudo dos livros, nós não tínhamos paleontologia, geologia, linguística, né, nós não tínhamos esses tipos de ciências e outras, mas que hoje são coadjuvantes. Né, e nós temos uma grande dificuldade de inserir na história fatos narrados nos livros. Quando se diz, não, porque foi descoberto um fóssil, na verdade não foi. A gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Quando se lança que foi achado um fóssil de um gigante com 4 metros, com 5 metros, até agora nenhuma universidade... Muitas dessas provas foram forjadas. Nenhuma universidade conhecida, né? Nenhuma universidade realmente digna, né? uma universidade europeia, uma Harvard, até o Smithsonian, né? Aquela coisa toda, né? Nenhum deles confirmou uma coisa dessas. E o que mais nós vemos por aí, infelizmente, né? São crentes falando essas coisas, querendo enfiar a goela abaixo no povo, né, de que se trata de verdade. Tá aí, um ponto agora, você estava falando do povo hebreu, você estava falando da saída do Egito. Ele ganha esse nome, né, de hebreu, né, no próprio Egito. Né? No Egito é que nós vamos encontrar a primeira referência, né, ao povo hebreu, né, que seria o hebreu. Tu já reparou? Deus também adora trocar nome, né?
O cara se chamava Abrão, mas virou Abraão. Jacó para Israel. Pois é, adorava. Tá, tudo bem que seja uma numerologia lá, alguma coisa de gemátria, né? Da numerologia. Aí tu já está querendo dizer que não foi Deus, né? Não põe as palavras na minha boca. Bom, interessante, agora eu queria tocar num ponto bem polêmico, que a gente já conversou várias vezes sobre isso. O que muitas pessoas gostam de atribuir é o poder do Espírito Santo. E através do poder do Espírito Santo, terem suas revelações anunciadas.